Olá, o meu nome é Manuel Melo. Começo por agradecer o convite da Farpa para estar mais uma vez com eles e convosco a partilhar a minha história. Alguns de vocês podem reconhecer por trabalhos que faço e que tenho feito como ator, e alguns deles na televisão. Mas o meu percurso neste aspecto, a nível psicológico e a nível de algumas patologias pelas quais tive que batalhar, é extremamente comum, calculo eu, a alguns que estejam neste evento. O meu percurso é conturbado. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, sempre comecei por batalhar com problemas com a ansiedade, que foram diagnosticados aos cerca de 18 anos. Tinha 18 anos quando comecei a perceber que a ansiedade era de tal maneira que criava alguns ataques de pânico e alguns distúrbios. Não ajudava também alguns consumos que eu tinha de estupefacientes, neste caso as coisas consideradas leves, mas que pioravam bastante a situação da ansiedade e a situação de perda de controle, que depois trazia medos associados e que depois esses medos escalavam e se transformavam em ataques de pânico. Sempre fui uma pessoa muito proativa nesse aspecto. Quando percebia que alguma coisa estava para lá do limite, quis tentar percebê-la, quis tentar enfrentá-la, quis tentar ultrapassá-la. Tive a sorte de ter, nesta situação, com os ataques de pânico e com a ansiedade, tive a sorte de ter um psicoterapeuta que a terapia de relaxamento que ele indicou funcionou bastante. Eu sou sempre muito diligente quando me dão coisas para fazer que impliquem ultrapassar, que o objetivo é para de facto ultrapassar aquilo que está a acontecer. Nisso eu sei que sou, hoje com 40 anos, continuo exatamente igual. Ultrapassei essa situação. Eu tive nesta altura, aos 18 anos, com ansiedade, desenvolveu-se em ataques de pânico e depois escalou para agrofobia, visto que eu não sabia bem o que é que estava a passar. Aquilo desenvolveu um medo e desenvolveu um medo de sair de casa. Portanto, fiquei em casa fechado 3 meses. Ria-me imenso, ainda a lembrar-me disto, ria-me porque achava estranho a reação do corpo com o querer sair de casa. Começava a tremer, e eu achava aquilo engraçado porque não era bem aquilo que eu queria mesmo sair de casa, mas de facto todo o meu corpo estava a dizer que não vais sair de casa, vais ficar em casa porque estás cheio de medo de sair de casa. Foi aí que toda a gente em casa, o meu pai, a pessoa que vivia com o meu pai, a minha madrasta já não está entre nós, é por isso que eu estou a falar nestes termos, e eu ficámos todos um bocado preocupados, porque foi a primeira vez que aparecia uma coisa deste género a assolar a família. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, sempre fui uma pessoa muito divertida, mas também sempre fui uma pessoa com uma imaginação acima da média, e com uma sensibilidade também acima da média, o que leva nestas situações a parecer uma fragilidade que de facto não ajuda a estas questões. Estou aqui a ver coisas a aparecerem no computador, só a ver se não me fui embora. Não me fui embora. Desculpem. Eu não posso estar aí convosco porque eu não sei no dia do evento, que é hoje. Eu não sei se vou ter tempo ou não, porque eu recebo as coisas semana a semana, e portanto estou a gravar para não falhar o convite da Farpa, o qual me dá muito orgulho neste aspecto. Ora bem, ultrapassadas as situações da ansiedade e da agrofobia, depois de 3 meses com terapias de relaxamento, não houve medicamento nenhum associado, foi só relaxamento e diligência da minha parte para conseguir perceber as armas que me estavam a ser transmitidas.
Consegui sair. Ora, um dia fui até ao café do outro lado da rua, voltava para casa. No dia a seguir fui ao café que era mais ao fundo da rua, voltava para casa. E assim sucessivamente até consegui chegar ao sítio onde costumava estar com os meus amigos. E tive a ajuda dos meus amigos, que foi extremamente importante. Os meus amigos aos 18 anos, é tudo malta nova, ninguém quer perceber esse tipo de coisas, mas eu tive a sorte de ter amigos que iam para a minha casa, faziam-me companhia e ajudavam-me nestas pequenas conquistas e estiveram sempre lá. Isto foi extremamente importante e nunca mais me esqueço deles, nesta altura. Ora bem, mais à frente, sim, porque eu tenho um palmarés invejável de patologias psicológicas. Passei um bocado por todas e percebo-as todas. Percebo e sei que confio perfeitamente que muita gente gente que poderá estar neste público irá identificar-se comigo e eu, se estivesse aí, identificar-me-ia com vocês também. Ora, depois das maleitas, eu fiquei para sempre com uma, por exemplo. Às vezes tenho receio de ultrapassar caminhões. Pronto, cada um com a sua. Esta ficou comigo. Há alturas em que ainda tenho receio de ultrapassar casos grandes e sei que veio desde essa altura dos ataques de pânico e apesar de hoje em dia já não haver consumos que possam justificar uma coisa ou outra, tem mesmo a ver com sentir-me bem ou não nessa altura da vida, ou são as pequenas prisões que às vezes estas patologias vão criando e é sempre preciso ajuda para desmontar os nós. Nesta altura estou a desmontar os nós, estou a ser acompanhado. O que é que aconteceu depois? Ora, ao longo da vida, a situação da ansiedade, eu aprendi a viver com ela e hoje sei viver com ela. Ainda sei usar as armas da teoria do relaxamento e o que é que eu tenho que sentir. E aprendi a definir o que era um ataque de pânico, o que era a ansiedade, e isso ajuda bastante. Eu cientificamente preciso de perceber o que é que está a passar e depois de perceber consigo ter uma noção melhor que me ajuda a desmontar. A última e assim mais grave, aquela para também não vos tirar muito tempo, eu avanço assim para aquela que foi de facto a pior, a que me marcou até hoje e continua a marcar. Lá está, como disse há pouco, continuo a desmontar os nós de coisas que ficam para a vida mesmo depois dos consumos. Infelizmente esta ficou. E ficou porque há pouco tempo eu voltei a sentir resquícios e memórias afetivas ligadas a isso, o que trouxe uma grande sensação de medo e insegurança e que levou a algum medo de que as coisas estariam a retroceder para um clima emocional parecido com aquele que eu tinha ultrapassado, o que felizmente não é o caso. Mas a minha cabeça ainda não como é que se diz? Ainda não confirmou, ainda não está convencido. Eu já estou convencido, mas lá dentro ainda não está bem convencido e para isso o acompanhamento tem sido extremamente importante para me ajudar a desmontar estes nós. O que é que aconteceu de grave? Ora, devido a uns consumos em extrema quantidade e num período de tempo alargado, por volta de 6, 7, 8 anos, constantemente consumia drogas pesadas e, portanto, como já se viu, tenho uma propensão para desenvolver algumas ansiedades, alguns medos, e isso levou ao desenvolvimento de um surto psicótico. Surto psicótico este que me levou a distorcer a realidade toda que estava à minha frente, mas o mais interessante era que ligava a capacidade emocional à minha imaginação distorcida. Ou seja, não só eu assumia coisas que não estavam lá como potencialidades de coisas que de facto estavam a acontecer e que não estavam. A minha interpretação estava toda toldada por uma distorção de realidade,
com uma capacidade emocional, associava imediatamente isso como sendo verdade. Portanto, eu sofria imediatamente só de imaginar coisas que não estavam a acontecer. Eu fui-me apercebendo disto, eu fui-me apercebendo que estava a sofrer com coisas que... Estava a sofrer como se elas fossem verdade e tinha perfeita noção que ainda não estavam confirmadas. Eu estava só a tentar compreender e mesmo assim estava a sofrer como se ela fosse verdade. Não é o sofrer por antecipação, é mesmo sofrer... Eu lembro-me de uma imagem que nunca mais me saía da cabeça, é um bocado dramática, mas eu lembro-me... Eu via, por exemplo, uma pessoa andar de chinelos na rua. Andar de chinelos na rua. E imaginava, aquela pessoa não tem noção que pode pisar vidros partidos e com os vidros no chinelo, porque não, eu morava numa cidade, né? E isto foi visto numa cidade e eu via a pessoa de chinelos no verão e tal, e a minha cabeça começou, se aquela pessoa pisa vidros vai cortar o pé. E a próxima imagem que eu tenho é obviamente do pé todo cortado e a imagem do sangue a escorrer. E imediatamente descia para a capacidade emocional e era de tal forma intenso que parecia mesmo que aquela pessoa tinha acabado de pisar o vidro partido. E isso, eu tinha noção que era exagerado, a capacidade emocional daquilo que eu estava a sentir com aquilo que eu estava a imaginar. Ainda por cima sendo ator, já levava alguns anos a perceber o que era imaginação e a separar a imaginação da realidade, visto que é uma coisa útil para um ator. Perceber o que é que tem que sentir, o que é que deve sentir, em que estado de espírito é que deve estar, e portanto este jogo é constante e eu achava extremamente estranho, porque como é que eu estou a sofrer? Aquela pessoa só passou, nem sequer pisou o vidro, porque é que eu fico desta maneira? Portanto, eu percebia que havia ali uma distorção, mas não dava grave importância. Foi escalando, os consumos foram também contínuos e a dada altura as coisas estavam mesmo alteradas. Chegou mesmo à fatalidade de achar que me estavam a ouvir em todo lado, achar que havia mensagens escondidas na rádio, achar que estavam dentro de minha casa microfones, coisas que não são fáceis de relembrar, mas que foi mesmo isto, era mesmo isto. Eu estava com uma pessoa na altura, essa pessoa fez tudo para me ajudar, foi uma grande ajuda. Eu defendia as coisas como sendo verdade, porque estas distorções, absolutas distorções, eu defendia como sendo verdade, mas tinha a convicção dentro de mim que eu estava a exagerar, aquilo não era bem assim. Mas como a capacidade emocional assumia tudo como sendo verdade, era também considerado traição para mim próprio se eu não assumisse aquilo como verdade, porque eu estou a sentir com todo o meu ser que estas coisas que estão a sair da boca, eu estou a ouvir e a dizer, isto não é possível, eram mentira, mas eu estava a senti-las como verdade, portanto era impossível às vezes dizer que é mentira, porque isso era chamar-me de estúpido, era chamar-me de então tudo aquilo que eu sinto é mentira. Mas é muito difícil a dada altura perder. Pois é uma batalha com o ego extremamente constante e esta batalha é toda de nós connosco próprios, portanto ninguém pode ajudar, não vale a pena. A pessoa que estava comigo entretanto desistiu, foi-se embora. Eu fiquei mesmo sozinho, que também não ajudou nada, mas não havia nada a fazer, Isto é uma batalha que cada um tem que conquistar consigo próprio e com a ajuda do doutor, psiquiatra, psicoterapeuta, psicólogo, se for os três é para espetáculo, quanto mais depressa melhor. Tomei os medicamentos que tinha que tomar, tive um ano assim. A minha vida foi para lá para baixo, trabalho, porque ainda por cima ultrapassou para o trabalho,
A minha mãe foi-me buscar a um estúdio. Toda a gente se apercebeu que alguma coisa não estava bem comigo. As pessoas compreenderam, mas no mundo da televisão há compreensão, mas ponto e vírgula, não é? Como qualquer outra empresa. Este tipo de coisas é um tema tabu em Portugal. Não se pode falar em depressão, não se pode falar em tristeza, não se pode falar em nada. Toda a gente mente, então a gente vê nas redes sociais. Eu às vezes fico enjoado mesmo com a falsidade e a competição sobre essa falsidade. Portanto, eu vou ser mais falso que tu e mostrar que sou mais feliz que tu. Eu vou mostrar que tenho mais que tu, eu vou mostrar que sou mais bom que tu, que sou mais boa que tu. Olha para mim, olha como é que o meu rabo fica com esta luz e, epá, é nojento, é nojento. E estamos cada vez a avançar para uma falsidade ainda maior. Numa altura em que cada vez devíamos mais era estar a tentar sermos mais realistas, ainda para mais depois de uma pandemia como foi esta, que devíamos cada um agarrar-nos mais uns aos outros e perceber que isto é tudo muito frágil, que isto é tudo muito passageiro e que nós temos é que ser felizes. Ora, passado este ano, 3 em 3 meses, 3 em 3 semanas eu tinha, durante este ano todo, 3 em 3 semanas eu tinha uma consulta com o psicólogo, o psiquiatra, e 3 em 3 semanas eu me dava um medicamento. Esta foi uma fase extremamente complicada. Os medicamentos para os surtos psicóticos, para as esquizofrenias, eu peço desculpa se estão médicos a ouvir, a ciência da psicologia não está tão avançada como está a dos telemóveis, em que aqui avançamos 200 anos em 10 e às vezes os comprimidos que a gente precisava para conseguirmos ser felizes não estão ainda bem desenvolvidos. Eu lembro-me, a minha experiência foi há 12 anos atrás, portanto se calhar agora já grandes progressos. Naquela altura eu lembro-me, 3 em 3 semanas eu tinha um comprimido novo, porque de facto eu queixava-me de algum sintoma. Eu lembro-me que tinha um que eu tinha que me mexer de minuto a minuto. Eu não conseguia estar parado, tinha que contrair um músculo qualquer minuto a minuto. Eu contava mesmo, e eu tinha que ficar o dia todo sozinho em casa. Era horrível. Eu queria ficar deitado a ver televisão. Só tinha uma coisa para fazer, que era buscar a minha namorada, quando ela lá estava ainda, ao trabalho, e passava o dia todo. E tinha que me contrair. Obviamente que chegava à consulta das 3 semanas e eu dizia, doutor, epá, eu não consigo. E ele, ok, então vamos experimentar outro. E então isto levava a andar sempre a saltar até encontrar o medicamento. Lá encontramos ao final de um ano, e de facto as coisas foram, eu fui saindo cada vez mais do buraco. É um processo muito complicado, é um processo muito desgastante para as famílias, a quem eu mando um grande abraço. Eu lembro-me de ver os olhos do meu pai, o medo, não percebia o que é que eu faço. Porque estas coisas são tão tabus que quando acontecem nós não sabemos o que fazer aos outros. As pessoas não sabem o que fazer aos outros. Mas de facto saí, depois, feito parvo, estúpido, voltei a consumir, não voltei a ter nenhum surto, mas aí apresentei um problema de adição muito forte, o qual levou a eu perceber, eu tenho um problema de adição, pedi ajuda. E eu tive muita sorte que o meu surto psicótico não degenerasse em esquizofrenia, e tive muita sorte de voltar e de estar aqui. E sei que muitos não acontece o mesmo, mas também sei que se aconteceu comigo uma situação positiva, eu acho que é isto que eu venho aqui
É o melhor que eu posso dar aqui. Hoje em dia estou de volta à televisão. Hoje em dia estou de volta a fazer aquilo que eu queria fazer quando tinha 18 anos. Perdi muita coisa? Não. Ganhei-me. Perdi-me. Mas encontrei-me. E as coisas funcionam. É possível. É possível para mim, é possível para qualquer um que esteja a ver isto. Porque eu não sou mais que ninguém. E é isto que é o melhor que eu vos posso dar. Não posso dar nada. A minha experiência é isso que me diz. Se vocês me dissessem, Manel, acreditas que se me dissessem há 11 anos atrás, e disseram, chegaram-me a dizer, mas não me disseram com estas condições. Imagina, eu morava no Cacém, num apartamento. E disse eu, Manel, acreditas que daqui a 11 anos vais voltar à televisão? Portanto, eu tinha perdido a televisão. Ok? Eu tinha saído da televisão. Com uma conversa com alguém dentro da televisão extremamente importante, a dizer, pá, Manel, vais ter que sair, se calhar leva 2 anos, se calhar leva 3 anos, epá, e depois logo se vê. A ter deixado de ficar no ar que eu tinha que, se calhar, eu teria perdido tudo aquilo que eu tinha conquistado até então. Portanto, eu não tenho nada, estão microfones em casa, eu não faço amor com a minha namorada na sala porque tenho medo que a vejam toda nua, porque existem câmaras. Isto é... eu estou aqui. E se me dissessem nesta altura, Manel, vais morar ao pé da praia daqui a 11 anos. Vais tocar guitarra nos bares, vais tocar guitarra nos palcos grandes, como sempre quiseste, com uma banda, a tocar os teus originais. Vais ter um cão, como sempre tiveste e sempre quiseste. Vais ter uma casa. Vais ter um carro altamente, pá, que chega perfeitamente. Vais ter um filho lindo de morrer. Eu não acreditava e teria mandado aquela pessoa embora porque achava que nitidamente estava a gozar comigo. Mas não tenham dúvida nenhuma. Porque eu percebo e sei o que é um surto psicótico e sei o que é estar dentro desse poço sem fim, que é tudo escuro, parece que não há janela nenhuma. Parece que não há saída absolutamente nenhuma. Tu pensas, então e se eu fizer aquilo? Não dá. Se eu fizer aquilo também não vai dar. E se eu fizer aquilo também não vai dar. Eu não tenho saída, eu não tenho saída, eu não tenho saída, eu não tenho saída. É mentira. É mentira. Tem a ver com o facto da nossa percepção estar doente. É a percepção, é a nossa cabeça. A percepção da realidade somos nós que a criamos. Se ela está doente, nós não podemos confiar nela. Mas em não confiar nela implica não confiarmos em nós. É verdade, sim. Não confiem. Se tiver que ser, não confiem, porque é mentira. Amigos, eu não trabalhei assim tanto para... Eu fui atrás das minhas coisas, é verdade, mas também adoro estar sentado na esplanada com os meus amigos, a tocar guitarra. Também adoro ir para a praia, também adoro estar no sofá sem fazer nada. Se me dissessem, pá, trabalhaste muito para ter aquilo que tu tens, é pá, trabalhei, mas eu sei que há pessoas que trabalham muito mais. Eu não posso dizer que foi o sacrifício, porque eu não sou assim, sou um bebé grande. E portanto, se com pouco sacrifício, com aquilo que eu fiz, eu consegui sair, toda a gente consegue. Toda a gente consegue. Toda a gente consegue. Amigos, estou a olhar para aqui e estou a ver que foram 24 minutos. Não vale a pena. Vou começar a encerrar. Desculpem-me ter... fico um bocado... Vou lá aos sítios e depois fico emocionado. Quero-vos dar um grande abraço. Obrigado pelo convite, Farpa. Se eu conseguir ajudar uma pessoa de uma família, se eu conseguir ajudar a dar alento a uma pessoa que seja, valeu tudo a pena. Tenho muita pena que continue a ser tabu em Portugal falar de tristeza abertamente, falar de depressão.
quanto muito falar de surto psicótico e esquizofrenia. É um tabu incrível, e é uma parvoíce. Mas é assim, pode ser que ainda no decorrer da nossa geração consigamos fazer alguma coisa em relação a isso. Um grande abraço a todos, obrigado pelo convite mais uma vez e bora pessoal, um abraço.